Sejam bem-vindos ao 4º episódio do Boca de Cena, temporada especial Casa da Árvore. Nessa temporada, os integrantes da trupe Avelola escreveram contos para as crianças e suas famílias. E esses contos estão lidos pelos seus autores exclusivamente para vocês aqui no podcast Avelola. No programa de hoje, você vai ouvir a leitura do conto A Nuvem Montanha, escrito pela avelolina Jamilsa Mello. Conhecida por todos como Queridona, Jamilsa é escritora e parceira da Avelola de longa data. Sua escrita carrega a potência da floresta amazônica e já nos inspirou na construção do espetáculo Manaós, uma saga de luz e sombra. A narração de hoje conta com a participação dos atores César Mateus, Helena Teza e Luiz Fernando Nicolosi. Olha lá, o Luiz agora de ator no podcast. Olha só a responsabilidade, hein, Ana? Olha, eu espero que os nossos queridos ouvintes embarquem nessa história, porque tá muito legal. Tenham todos uma linda viagem sonora. Eram 2 irmãos, moravam na floresta, nasceram lá, ou melhor, brotaram lá como 2 ipês roxos. Dedicavam-se a brincadeiras e a achar alimentos. As 2 coisas importavam igual. Nari e Tote também paravam, geralmente depois de se molharem no rio. Subiam a pedra da jabota, olhavam o céu e lá, quase sempre, sobrevoava uma andorinha solitária ou perdida, não sabemos. Nari sentado, Tote de pé, começavam. É uma montanha, Puxava Tote. É uma nuvem. Discordava Nari. As nuvens se movimentam, Nari. Ontem ela estava lá. Antes que fosse ontem, ela também estava lá. Não estava, Tote. Não estava? Estava sim, você viu. Você vê todos os dias comigo. Vejo todos os dias com você as nuvens que vagam no céu e aquela gigante que fica ali. Mas todo dia ela mudou um pouquinho. Ela está sempre igual. No mesmo lugar, do mesmo jeito. É uma nuvem. E por que ela está sempre lá se as nuvens se dissipam, viajam, derretem? Sempre tenho que explicar? Ela continua ali por falta do vento. Isso não faz sentido, Nari. Bom, há vento, mas não muito forte. Atrás daquela nuvem existem árvores enormes. Você deve concordar que o vento não quer virar ventania e derrubar nossas árvores anciãs, só para espantar uma nuvem inofensiva, Tote. Nós nunca fomos lá. Como você sabe se há árvores ali? Bom, pode ser uma alta cachoeira. É isso, Tote. A sua nuvem de montanha vem das aguinhas leves que sobem dessa cachoeira altíssima. É uma montanha, Nari. Por que nega que é uma montanha? Você sabe, eu sei, é uma montanha. Quando eu fecho os olhos, liberto a minha alma. E eu sonho que... É uma nuvem, Tote. Uma nuvem bocejada por uma cachoeira. Nari e Tote eram os melhores irmãos. Se amavam, tudo faziam juntos, mas viam coisas diferentes. Acreditavam em coisas diferentes. Havia aquele monumento distante que surgia a partir da linha que separa a floresta do céu. Para Nari, uma nuvem. Para Tote, uma montanha. Para Nari, era uma nuvem e pronto. Ele não tinha certeza de sua origem e sempre criava novas teorias para o surgimento daquela muralha no céu, mas tinha certeza que era sim uma nuvem. Tote queria provar ao irmão que era uma montanha. Ela era majestosa, distante e parada. Era uma montanha. Mas Nari não acreditava em Tote. No outro dia, comendo frutinhas roxas em cima da pedra da jabota... Nari, você precisa ver o que eu vejo. E por acaso eu não tenho 2 olhos saudáveis como os seus? Olhos saudáveis, mas uma visão nebulosa. Vamos até lá? Até lá onde? Até a montanha.
Toti, não temos asas. Como vamos alcançar as nuvens? É uma montanha, Nari. Vamos lá para que você entenda isso de uma vez por todas. Mas eu já vi. Não preciso ir lá para ver. Daqui está claro. É uma nuvem. Se tem tanta certeza, por que não vem? Eu não tenho certeza, Toti. Eu sei. Faça isso por mim. Não posso ir sem você. Eu preciso ir lá. Você parece um pica-pau. Que os ventos me perdoem, mas que criaturas são os pica-paus? Eu não sou um pica-pau. Os pica-paus cansam criaturas como eu. Você vem? Nós iremos, Nari? E se morrermos? Aqui estamos bem. Não precisamos ser tolos como minhocas que se expõem ao sol. Nem existem minhocas tolas. Podemos ser peixes. Os peixes sempre voltam. E voltam multiplicados. Quem sabe até podemos voltar com outros de nós. Toti, meu irmão, por que você abomina o sossego? Toti silencia por um tempo. Respira algumas vezes junto ao irmão antes de respondê-lo. Nari, eu amo o que ainda não vi. Eu sonho com... Nari não vê outra alternativa a não ser atender ao pedido do irmão. Interrompe-o. Está bem. Precisamos pensar no caminho que faremos. Talvez devêssemos ir pela margem do rio. Assim sempre teremos água. O sol era alto. Nari e Toti desceram a pedra da Jabota e partiram no mesmo instante. No primeiro dia, nem foram muito longe. O calor fez chover um banho de alegria. Nari e Toti se tacavam nas poças frescas, faziam bolos de lama para esmagarem contra seus pequenos e sólidos corpos. Dormiram em um lugar conhecido. Não haviam saído de casa ainda, mas também já não estavam no mesmo lugar. Avançaram sem dúvida, e no dia seguinte continuaram avançando até pisarem, enfim, no desconhecido, naquilo que Toti dizia amar. Nesse ponto da viagem, Nari quis ir como coruja vestida de silêncio e atenção. Para Toti, isso era impossível naquele momento. Ele só conseguia ser macaco. Os 6 sentidos, todos a serviço da euforia e da curiosidade. No 6º dia, Nari só queria ser minhoca e se afundar na proteção do barro. Tinha voltado a chover. A nuvem montanha não podia mais ser vista. O céu era uma única coisa, uma única cor. A chuva havia apagado o horizonte. Toti tinha frio e vontade de chegar. Toti, a nuvem não mais existe. Está caindo há 2 dias sobre nós. As nuvens se uniram e esconderam a montanha. A chuva vai passar. Amanhã, depois, um dia, ou quem sabe quando chegarmos, veremos a montanha de novo. Deveríamos ter ficado. Nós somos um tipo de criatura que permanece, que habita um lugar. Nari, você é um bom irmão. Eu não quero pedir muito, mas preciso. Continua comigo. No dia seguinte, a chuva parou, mas o céu ainda era cinza, liso e uniforme. Os irmãos já tinham percorrido mais de meio dia floresta adentro. Não foi possível seguir pela margem do rio. Nari e Toti estavam tão longe de casa. De repente, uma clareira. Naquele lugar, as árvores esquivaram suas copas para que o sol pudesse aquecer a terra que as seguravam. E lá estava o sol, tingindo o céu, lavando as superfícies à mostra. Veja! Um lago e flores! E que cores são essas em todas essas frutas? Sente a relva? Já sentiu alguma vez a relva tão bondosa sob os pés? Nunca nem sonhei com isso. Toti, venha cá e veja como são para cima as orelhas dessa criatura. Veja, veja, Toti. Ele me cheira e me faz gargalhar, igual como você me faz. Está feliz, Nari? Feliz que o sol voltou? Sinto alegria fazendo folia em minhas bochechas. Como me fez falta o calor. Então está feliz outra vez. Ali, naquele relicário da natureza, os irmãos ficaram. Morderam, cheiraram, lamberam tudo o que lhe apetecia. Falaram com as outras criaturas que iam encontrando.
as que voavam, as que rastejavam, as que saltitavam, até com as que se escondiam. Mergulharam fundo no lago Esmeralda para alcançar as pedrinhas coloridas que cintilavam lá de dentro. Toti estava satisfeito, já poderia seguir viagem. Agora que o céu voltou a ser reconhecível, podemos continuar. A montanha já deve estar à vista outra vez, Nari. Toti, o lugar que deixamos para trás, o lugar de onde viemos era bom. Eu tinha sossego, pertencia. No caminho, tudo se esgotou. Eu me encharquei de arrependimento, a incerteza me esfriou. Eu não estou entendendo. Seguimos lado a lado. Quando você não esteve bem? Você é mais poderoso que uma paca. Pelos ventos, meu irmão, continue comigo. Não vou conseguir chegar até a montanha sem você. Você me trouxe até aqui. Você me trouxe até aqui. Este presente que me deu foi você, e eu vou aceitá-lo. Estou feliz nesse lugar. Vou ficar. Vai ficar sozinho? Quem pertence não está sozinho. Eu tenho um lugar de novo, eu voltei a pertencer. E veja todas essas criaturas que pertencem comigo. E eu sei que quando você achar a nuvem, vai voltar para me contar o nome dela. Quando puder, você virá me dizer o nome de sua nuvem. Então prometa que vai ficar no lugar onde eu possa te ver quando chegar ao alto da montanha. Prometo. Adeus, irmão. Siga o caminho com cuidado. Adeus. Em sua jornada, Toti ainda enfrentou chuvas, atolou-se em alagados, sentiu medo, rolou uma ribanceira abaixo, ficou sem frutas, sua barriga roncou, descansou no santuário das borboletas, alimentou-se de novas frutas até alcançar a sua vontade. Em um galho, uma andorinha bicava uma formiga. Toti a reconheceu. Na pedra da jabota, a senhora sobrevoava nossas cabeças. Eu me lembro. A andorinha voou e Toti a seguiu. Ela o conduziu à margem do rio. Toti correu na sombra do pássaro até ser descoberto em uma savana e deparar-se com o seu monumento. Andorinha, é a montanha. Ela está de costas para mim. Mas eu preciso ver sua face. Eu preciso que ela me veja. Antes de sumir, a andorinha continuou a voar e fez Toti a rodear aquele sopé até o sol alaranjar a terra, até que Toti pudesse ver, até que Toti pudesse ser visto pela nuvem montanha. Toti olhou bem alto. Não é uma nuvem, não é uma montanha, é um gigante! Se Nari estivesse olhando agora, veria que a nuvem-montanha se mexia um pouquinho. O gigante inclinou-se um pouco para ver Toti. Toti, por onde andou? Eu estava atrás de você, disse o gigante. Eu é que estava atrás de você. Você estava sem se mexer, de costas para mim. Nari tinha certeza que você era uma nuvem. Eu quis provar que você era uma montanha e por isso vim. Você é o gigante dos meus sonhos. Todos aqueles sonhos. Sempre foi você, gigante. O gigante piscou lento e Toti preocupou-se. Gigante, não se sente bem? Eu te entristeci? O gigante bocejou, empurrando uma nuvem à sua frente. Toti, não seja tolo. Você é minha alegria. Eu passei muitos e muitos tempos acordado, esperando você chegar. Agora que você chegou... O gigante bocejou mais uma vez e foi aconchegando-se no chão. Toti estava impressionado. Como uma criatura daquele tamanho era capaz de se aconchegar tão bem? Toti quase teve sono, mas lembrou de Nari e pensou que talvez o irmão estivesse lá onde ficou, esperando Toti acenar. O gigante estava adormecido, não estava mais tão alto. Mesmo assim, ainda era alto. Toti pensou em escalar sua cabeça, agarrando em seus cabelos.
mas acabou caindo. Subir neste gigante parecia ser mais difícil que chegar até ele. Tote deu alguns passos e conseguiu ver um caminho até a boca do gigante. Eu posso entrar em sua boca, ir até seu ouvido e pedir que ele se levante, para que Nari nos veja. Depois, desço até o ombro para acenar para Nari. Tote pendurou-se nos fios da barba do gigante e puxou seu corpo para cima, como quando fazia para subir no coqueiro. Conseguiu! Tote conseguiu chegar à boca do gigante, mas não pensou que seria tão escuro lá dentro e que seria tão alto o barulho de seu ronco. Tote acabou se desequilibrando e rolando pela garganta do gigante. Por dentro, o gigante parecia uma enorme e profunda gruta. Ele era cheio de pedras, cipós e musgo. Balançando em um cipó, Tote viu lá embaixo uma grande pedra. Lembrava um pouco a pedra da Jabota, mas essa era diferente. Estava coberta por um tipo de erva rasteira. Tote deu um grande salto até a pedra, arrancou um punhado daquelas plantinhas que saíram com facilidade. Tote viu algo diferente. Mas o que é isso? É uma rocha vermelha! Tote continua arrancando as ervas de dentro do gigante. Lá fora, o gigante deu uma pequena risada. Lá dentro, a rocha era quase toda da cor do coração. Lá fora, o gigante riu até acordar. Quando acordou, continuou rindo, gargalhando. Tote limpou o coração do gigante. Tote! Tote, é você que está aqui dentro? O gigante, com a mão no coração, ainda ria. Sou eu, gigante! Eu limpei o seu coração e agora me sinto como você. É como se eu fosse gigante também. Tote, lá dentro, deitou abraçando a pedra vermelha. O gigante sentiu o abraço de Tote e Tote sentiu o pulsar do gigante. Tote, o que você quer? Me conte a sua vontade. Eu queria chegar até você. Eu cheguei. Agora te conheço profundamente. E agora? Agora Nari precisa saber que eu estou bem, que eu sou feliz, que você é um gigante e que eu me sinto gigante. O gigante ficou de pé e viu, lá no meio da floresta, um ponto cintilante. Era o lago que Tote mergulhou com seu irmão. Era o lago de Nari. Com 3 passos, o gigante se aproximou. Nari estava à vista, acenando. Nari! Vim lhe contar que estou feliz e que me chamo Tote. Nari sorriu e entendeu que aquilo que via não era uma nuvem, também não era uma montanha. Era o gigante de seu irmão, Tote gigante. Agora, o coração de Tote gigante às vezes pulsa diferente, pulsa com memória. É saudade. Sempre que Tote gigante sente saudade, ele vai brincar com Nari e o leva para voar nas nuvens. Fim. Adoráveis ouvintes, essa foi a leitura dramática do conto A Nuvem Montanha, na voz de César Mateus, Helena Tesa, Jamilsa Melo e Luiz Fernando Nicolosi. Não é maravilhoso contar com uma trupe que tem atores que se dedicam e se preparam para fazer com que as ondas sonoras te carreguem para uma longa aventura? Como de costume, falamos com os autores e as autoras após a leitura do conto. E hoje vamos falar com Jamilsa sobre o conto dela e também bater um papo com os atores que leram o conto para saber um pouco mais sobre essa experiência.
que mais, gente? Aí eu acho que é muito legal se o César e a Lelê, que gravaram o conto da Jame, falassem um pouco também. O que mais assim me surpreendeu, como é delicado o conto da Jamilsa, como é tão sutil cada coisa, e o problema do conto não é o principal, na minha visão, porque assim não tem um grande problema, ele tem uma experiência de vida, ele tem uma fluidez que vai levando aos acontecimentos de uma forma tão leve assim e tão profunda ao mesmo tempo, que é super, super, super lindo de ouvir, assim, de ler o texto. Então foi mais nesse sentido. E como o amor deles não importa a forma, né? O amor desses irmãos que tem no conto não importa a forma dele, importa que ele tá lá. E aceitar a diferença entre os dois, né? A diferença de que um sempre foi um explorador e o outro é mais pacato, ele quis ficar, ele é terreno, ele é concentrado, e como os dois irmãos, como eles vão levando assim na particularidade de cada um e sem ser grave nada, né? Verdade. Eu não vou dizer que foi uma surpresa o conto da James, porque eu já conheci a escrita dela quando a gente estudou a Pequena Abelha e a Árvore Alta, e eu já tinha me apaixonado com a delicadeza com que ela escreve, que ela consegue transformar as sensações e até mesmo a natureza em algo... Em literatura, mas em sentimento também. Ela muda os elementos, ela vai jogando o que é elemento, às vezes é sentimento, o que é sentimento é elemento. Eu acho isso maravilhoso. Então, surpresa não fiquei, mas eu fiquei muito feliz de ter sido convidado e de ler mais um conto lindo da James, porque eu não tinha entrado em contato com o conto até a hora que a gente foi gravar, e eu fiquei muito feliz. É muito lindo o conto, muito divertido e delicado. É realmente a James é uma bruxa da natureza. Queridona, fala um pouco assim como é que tu entrou para essa casa da árvore. Queridona, eu fiquei sabendo, primeiro que palpitou aqui meu coração, vocês falando da experiência de vocês com o conto, achei tudo lindo que vocês falaram. Eu soube que vocês estavam com essa nova invenção, daí eu falei, queridona, eu quero, deixa eu escrever. Queridona falou, escreve. Aí eu falei, então como é que é? Tem que escrever sobre o quê? Daí a queridona falou um monte de coisa, das quais eu peguei só pode ter gigante sentimento. Aí eu escrevi uma coisa que tivesse gigante e sentimento. Mas a história basicamente fala sobre dois irmãos que são dois seres da floresta e eles têm uma certeza / dúvida, porque eles ficam lá questionando entre eles uma visão que eles têm no horizonte, se é uma nuvem ou se é uma montanha. E daí até que um pede para ir lá, porque eles querem comprovar, um deles principalmente quer comprovar essa afirmativa dele de que é uma montanha. Daí eles saem nessa peregrinação. E daí porque a ideia era de cada pessoa que escreveu lesse o seu conto para ir para o podcast. E daí o que eu fiz tem muito diálogo. Aí eu falei para a queridona, será que a gente não chama a galerinha para fazer essa leitura do diálogo, porque fica muito mais interessante. Daí veio César, Lelê, Luiz, fizeram uma leitura linda, linda, linda. Foi bem legal, né? Foi e muito, assim, nossa, foi uma delícia. como é bonita a história desse gigante e esses dois irmãos que se amam tanto.
Eu acho que essa moçada toda vai avisar os professores da escola que o podcast Avelola deu para eles de presente uma aventura na Amazônia imperdível. O que vocês acham de compartilhar com os professores e os colegas que vocês descobriram um podcast muito especial? Assim vocês ajudam o podcast da Avelola a continuar existindo e a história da Jamilsa viajar por mais mentes brilhantes. O próximo conto que vamos ouvir no podcast Avelola chama-se Sofia, a Pequena Gigante. Escrito pela senhora diretora e também dramaturga da trupe e também minha parceira aqui no podcast, Ana Rosa Teza. Sim, está chegando a minha vez de mostrar o conto que eu fiz especialmente para você, aqui no podcast Avelola. Eu mesmo já li e ouvi o conto e posso garantir. Tá imperdível, gente. Muito obrigada, Luiz, pelo elogio. Eu fico bem contente quando alguém gosta das coisas que eu escrevo. Mas sou suspeita, não posso falar. A única coisa que eu posso garantir é que eu fiz com muito carinho e bem caprichado para que essa moçada, os nossos queridos ouvintes, as nossas queridas ouvintes, curtam o conto e viajem com a nossa pequena, grande gigante de novo até a Amazônia. Vixe, já dei um spoiler. Bom, agora ficou especial, né? Um spoiler só para vocês. A minha história também acontece na Amazônia e a personagem principal é uma pequena, grande gigante chamada Sofia. Então não percam, hein? Na semana que vem, esperamos vocês. Um abração enorme para vocês e até lá! Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa Teza e Luiz Fernando Nicolosi. Texto, Jamilsa Mello. Elenco, César Mateus, Helena Teza, Jamilsa Mello e Luiz Fernando Nicolosi. Trilha sonora, Breno Monte Serra e Arthur de Lima Jaime. Edição, Larissa de Lima e Luiz Fernando Nicolosi. Roteiro, Trupe Avelola de Teatro.